A preocupação social em torno da saúde, sobretudo em tempos de pandemia, denota uma sociedade cada vez mais alerta com essa questão. Dentro das mais diversas ramificações da medicina, a cardiologia, especialização voltada para as enfermidades que afetam não só o coração, como também todos os elementos constituintes do sistema circulatório, tornou-se imprescindível na manutenção do bem-estar populacional. Neste contexto, o canal BOL entrevista agora a cardiologista Leonor de Oliveira Diniz, esclarecendo sobre a população, para a população, os principais tópicos da área e como são influenciados pelo novo coronavírus. Doutora Leonor, seja bem-vinda ao canal BOL. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você agora. Sobre esse assunto, nossa convidada, a doutora Leonor de Oliveira Diniz, é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Barbacena, além de possuir mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e atuar como diretora científica da Regional Campo das Vertentes da Sociedade Mineira de Cardiologia. É também professora da Faculdade de Medicina de Barbacena. Bom, doutora, como diretora científica da Regional Campo das Vertentes da Sociedade Mineira de Cardiologia, o que representa para a nossa região? Representa muito, representa a atualização, principalmente, Ricardo. O objetivo da Sociedade Mineira de Cardiologia de centralizar o conhecimento de Belo Horizonte e trazer para o interior. Com isso, nós temos a oportunidade de participarmos de cursos de atualização, o que, no final, quem vai ganhar com isso são os nossos pacientes, porque a gente vai melhorar a qualidade assistencial dos nossos pacientes. Então, é muito importante essa participação do interior na cardiologia de Minas e aqui na nossa região nós estamos muito bem representados por cardiologistas de ótima qualidade, de expertise em trabalhos, em apresentações de trabalhos científicos. Então, nós estamos bem representadas e isso cada vez mais tem sido um diferencial na nossa regional. Doutora, infelizmente, nós estamos vivendo uma pandemia responsável por comprometer principalmente o sistema respiratório. Ainda assim, as relações dessa doença com o sistema cardiovascular são frisadas e importantes de serem discutidas. Nesse sentido, como a Covid-19 ataca esse sistema e quais as complicações que esse vírus pode acarretar para o organismo? Sim, é uma situação muito grave. Nós temos pouco tempo de início dessa pandemia, mas já conhecemos muito a respeito dela, né? E com relação às doenças cardiovasculares, o comprometimento do coração, ela pode se dar através da lesão direta do coração pelo vírus ou através de reações inflamatórias e trombóticas graves que são provocadas por essa doença. E, em consequência disso, o que a gente vai ter? A gente pode ter miocardite, que é a inflamação do músculo do coração, pode ter arritmias, pode ter insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio. Então, são complicações graves que podem levar o paciente à morte. E quais são os pacientes que têm mais risco para desenvolver esse tipo de complicação quando tem a Covid-19? São aqueles pacientes de maior idade, né, com a idade mais avançada, são os pacientes que têm diabetes, que têm hipertensão, são os pacientes que já têm uma doença cardiovascular estabelecida. É o que a gente chama de, na fase de maior complicação, no estágio 3 da doença, da tempestade inflamatória. E essa tempestade inflamatória compromete o organismo como um todo e com complicações graves por elevação de marcadores, que a gente chama de marcadores de lesão do próprio coração. Então, a consequência disso pode ser a morte. Pois é, doutora. Agora, a relação do tabagismo com a Covid-19. A senhora já mencionou aí a questão envolvendo, né, o hipertenso, a pessoa com questões envolvendo diabetes, mas no caso desse desenvolvimento de um quadro de inflamação sistêmica, para o tabagismo, né, a pessoa que fuma, quais as consequências podem surgir em virtude disso?
Olha, não existe ainda, né, estudos que comprovem a ligação direta de tabagismo com Covid, tá certo? Com o passar do tempo, isso seguramente vai ser confirmado. Mas o que a gente sabe é que o tabagismo, ele está envolvido com inúmeras doenças, com complicações, por exemplo, cardiovasculares, pulmonares e até muitos tipos de câncer, né? Os pacientes que fumam, eles têm muito mais chance de desenvolver doenças infecciosas pulmonares, como pneumonia, tuberculose, né, as bronquites, né? Então, isso seguramente vai acarretar complicações pulmonares mais graves nos pacientes que desenvolvam a COVID-19. Em outra situação, Ricardo, a gente fala assim, olha, manter sempre a mão limpa, usar álcool gel, não levar a mão aos olhos, ao nariz e à boca. Você imagina um tabagista, toda hora colocando a mão na boca, né? Então, isso é um veículo fácil de contaminação. Sem contar os que ainda usam de forma compartilhada o fumo, né? Então, isso é exatamente um complicador e um risco muito grande para as pessoas que fumam. O sistema imunológico realmente acaba acarretando prejuízos para as pessoas que fumam e acaba atingindo realmente essa situação. Mas Sim, é sim. Fumar nunca é inevitável, vantagem. E fumar não é vantagem nenhuma em situação nenhuma, não é, Ricardo? certamente. Bom, doutora, mas as consequências da pandemia nos corações dos pacientes sem Covid e as complicações e as implicações emocionais, as situações que têm sido visto, né, pelos cardiologistas no dia a dia de seus consultórios. Sim, nós temos passado por isso todos os dias, que são aquelas pessoas que estão inseguras, por medo de contraírem a doença, inseguras para procurar assistência médica, de fazer o controle das suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, serviços de reabilitação. Então, essas pessoas estão com medo de procurarem assistência para não ficar doente pela Covid, né? E a insegurança também com relação às informações que a gente tem, a insegurança de se ficar doente, como é que vai ser a própria evolução disso, né? Então, os corações não Covid, que eu tenho falado, eles estão passando por situações estressantes mesmo, estresse e com sintomas muito sugestivos de doença do coração. As pessoas estão tendo dor no peito, as pessoas estão tendo falta de ar, insônia. Então, essa ansiedade, essa falta de respostas, de resposta, está trazendo um estresse muito grande para esses pacientes, né? E do ponto de vista social, esse isolamento social, né, que a doença nos impõe, está deixando as pessoas, essa solidão, né? Está trazendo melancolia, está trazendo estresse, está agravando as doenças psiquiátricas desses pacientes, né? Realmente a gente às vezes pergunta, né? Quando é que nós vamos nos livrar dessa máscara? Mas eu acho que ainda vai muito longe essa história. Vai muito longe, e essa história desse novo normal, né, que é o que a gente espera para depois, né, eu tenho falado que vai ser assim, o mesmo trauma de um pós-guerra, né, como que nós vamos estar depois dessa pandemia, né, então, muita coisa nós vamos ter que mudar, a gente já sabe disso, né, mas as sequelas vão ser grandes, seguramente, né. Doutora, quais as principais doenças cardiovasculares na atualidade? E, por favor, também, dentro do contexto, como é que a gente pode prevenir essas doenças cardiovasculares? As doenças cardiovasculares, elas são as doenças que mais matam, né, no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? Pra você ter ideia, existe um indicador de morte por doenças cardiovasculares feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se chama cardiômetro. Então, se você digitar cardiômetro, você vai ter essa informação. O que significa isso? Ele, em tempo real, ele vai nos dar o número total de mortes por doença cardiovascular no Brasil. Eu fiz uma pesquisa por volta de 19 horas de hoje, do dia 23 de julho, e até esse momento eram 226.452 mortes por doença cardiovascular, sendo que em cada minuto e meio morre uma pessoa por doença cardíaca.
né? Então, isso no contexto de mortalidade é uma coisa impressionante. E quais são as principais doenças? Nós temos hipertensão arterial, nós temos as doenças que a gente fala de comprometimento do músculo cardíaco, as miocardites, as doenças das válvulas cardíacas e as doenças isquêmicas. Nas doenças isquêmicas, o principal representante é o infarto agudo do miocárdio, que é a principal causa de morte, a emergência de maior causa de morte no país, no nosso país. Então, e como é que a gente vai fazer para evitar isso? Bom, a gente só vai conseguir interferir beneficamente nessa situação de mortalidade dessas doenças quando a gente atua na prevenção, quando a gente faz um tratamento adequado das doenças. Como que a gente previne? Vamos tratar os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Não necessariamente com medicamento, mas com mudança de estilo de vida, né? Tendo uma alimentação saudável, evitando o tabagismo, o uso excessivo de álcool, né? Evitando o estresse mesmo, que o estresse é um agravamento, é um fator de risco para a doença cardiovascular, e hipertensão, diabetes, aumento de colesterol, tratando de acordo com a orientação médica do que realmente tem que ser feito. Claro, certamente sempre procurando o seu médico de confiança que pode dar essas orientações. Inclusive, sobre essa questão de orientação, doutora Leonor, como a alimentação influencia no funcionamento do coração e também da circulação sanguínea de todas as pessoas? Pois é, a alimentação saudável, né? Quando você consegue ter uma alimentação saudável, com diminuição de ingesta de sal, de gordura, quando você ingere uma quantidade maior de fibras, né? De frutas, né? De fibras, e que você consegue estabelecer um equilíbrio disso, é uma forma de você diminuir os valores da pressão arterial, você consegue diminuir hipertensão quando você ingere menos sal, né? Quando você usa menos bebida alcoólica, você consegue diminuir o peso, porque a obesidade por si é um fator de risco para a doença cardiovascular, né? Então, diminuindo o peso, você diminui a chance de complicações, inclusive, do diabetes mellitus, que é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Não é só fazer só alimentação. A alimentação é um dos pontos, mas a atividade física regular é muitíssimo importante para a prevenção ou para conseguir postergar o aparecimento de uma doença cardiovascular. Quanto à atividade física, a gente fala assim, mas atividade física eu não tenho tempo para fazer, eu trabalho muito, né? Então, assim, a atividade física, se a gente for fazer um cálculo, a gente tem 168 horas por semana. E a gente, se fizer 150 minutos de atividade física por semana, isso já é o recomendado. Então, você imagina, então, 3 vezes por semana, o máximo de 150, no mínimo 150 minutos, a gente ganha muito em saúde cardiovascular. Claro. Até essa questão mesmo, né, dos benefícios aí dos exercícios físicos já ficam aliados aí a essa alimentação adequada, certamente traz um pouco mais de qualidade de vida. Essa questão da gordura abdominal é um problema muito sério da população brasileira, de forma geral. A questão do consumo de álcool, a questão também do tabagismo é um problema crônico que a gente sabe da luta dos cardiologistas, principalmente dos médicos de forma geral, mas principalmente dos cardiologistas, no sentido de orientar, mais do que isso, levar à população o conhecimento. Porque quando a pessoa tem o conhecimento do problema, doutora, certamente ele começa a perceber que aquilo pode lhe acarretar o mal que, infelizmente, acaba até chegando à morte. Não é? Tomara que a pessoa consiga perceber todo esse problema antes de chegar a esse fim trágico, mas que a orientação e o trabalho, principalmente desenvolvido pelos cardiologistas, e, claro, aqui em Barbacena, particularmente, eu tenho a oportunidade de conhecer e de conversar com vários cardiologistas e sei desse grande trabalho desenvolvido para orientar. E esse trabalho que a senhora está fazendo hoje conosco aqui nessa entrevista é de fundamental importância, porque quando a pessoa tem o conhecimento, ela já não pode mais dizer, mas eu não sabia, mas eu não tinha noção. Então, o consumo de álcool, a questão envolvendo a falta de exercício físico, acarretando aí gorduras, né? Não tendo uma alimentação saudável,
acarreta realmente a gordura que todo mundo chama, né? Eu vou falar de forma leiga, mas a gordura no sangue, que acaba, né, atingindo o fígado, gordura do fígado e outras situações, que, enfim, acarretam realmente um problema muito sério para a população, né? Mas... Exatamente. Então, assim, é o que a gente fala, alguns fatores de risco, eles não são modificáveis. Por exemplo, se você tem uma história familiar de doença cardíaca, você tem mais chance de desenvolver essa doença. Isso você não consegue mudar, você não pode mudar de família, né? Mas os fatores de risco modificáveis, como a obesidade, né? O sedentarismo, isso tudo você tem condição de interagir, de intervir com resultado satisfatório. Então, igual você falou, o conhecimento dos fatores de risco, a forma de combater isso é muito importante e é preciso que as pessoas, aqueles que têm a condição de compreender isso e têm a facilidade de ter acesso a esse conhecimento, que passem a implementar coisas boas na própria vida. E não vamos deixar para amanhã, não, porque nós estamos na quarentena, mas o infarto, as doenças cardiovasculares, elas não estão de quarentena, né? Então, é melhor a gente cuidar e se tiver algum sintoma da doença cardíaca, procure assistência, não deixe para depois da quarentena, né? Muitas pessoas estão morrendo de infarto, ou estão tendo complicações graves, ou então chegando aos serviços de emergência para tratar de infarto ou outro tipo de doença, num momento mais tardio. Então, isso aumenta a mortalidade dessas pessoas. Então, não vamos esperar a quarentena passar para a gente implementar coisas boas para a vida da gente, certo? Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal BOL, a oportunidade de levar informação para a população e, claro, né, dar conhecimento para evitar aí problemas cardíacos no povo de Barbacena. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Um abraço, Ricardo. Bom, o canal BOL, gente, tem o apoio da Rádio Sucesso FM, do Portal de Notícias Barbacena Online, da Associação Médica de Barbacena e da Unimed Barbacena. Se você gostou, dê um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades assim que elas forem postadas. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.